Queridos irmãos e irmãs, duas reflexões para nós no dia de hoje. Primeiro, sobre a questão da morte. É preciso nós falarmos sobre ela porque vivemos um tempo em que as mortes são reais e numerosas, seja pelo Covid, seja por outras doenças, seja pela violência. Mas, infelizmente, a morte, nós sempre fugimos do assunto. Ninguém quer morrer. Só que eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Todos vamos morrer. Todos nós vamos passar pela nossa morte corporal. E a gente fica sempre se iludindo. E isso em cada sepultamento que eu faço eu digo. Não significa que quem é mais velho ou quem esteja doente esteja mais perto da morte do que quem é jovem e que tem toda a saúde. E aí a gente fica fazendo de conta que a morte não existe. Mesmo na nossa vivência de fé, nós não pegamos o assunto morte para nós botarmos para dentro da gente e a gente realmente encarar o assunto, pensar sobre ele, colocar os pingos nos is do que significa a morte para nós. A gente sempre foge desse assunto. E aí, quando a possibilidade ou a iminência da morte se manifesta real e não fantasiosa diante da gente, a gente se desespera. Mesmo tendo uma vida de fé, mesmo tendo uma vida de comunidade, porque nós não olhamos para a morte como Cristo nos ensina a olhar. Vejam o que estava escrito na segunda leitura que nós ouvimos. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Olha só, Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Se o Cristo, que é Deus, diante da realidade da morte, lidou com clamor e lágrimas, preparemo-nos nós também para lidar com a morte com clamor e lágrimas. A quem que Jesus dirigiu esse clamor e essas lágrimas? Àquele que era capaz de salvá-lo da morte. É ao Pai que nós temos que dirigir o nosso clamor e as nossas lágrimas diante da realidade da morte. E o Evangelho de hoje, justamente, Jesus está falando: agora que eu sinto-me angustiado, porque estava chegando a hora. Nós estamos no final da quaresma. Domingo que vem a entrada de Jesus em Jerusalém, que nós vamos celebrar, e já logo a sua morte. Ou seja, Jesus já pregou durante 3 anos e agora está chegando a sua morte. E Ele está dizendo: agora que está chegando a minha hora, eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora? Não, Pai, seja feita a tua vontade. É para esta hora que eu fui enviado. Mas Jesus diz: agora eu me sinto angustiado. Portanto, a angústia da morte é parte da nossa existência e da nossa vivência.
O problema é quando nós não nos angustiamos com a morte. A gente trata ela como se fosse algo distante ou até que ela não existisse. E aí quando ela acontece, nós não estamos preparados para lidar com ela. Nem com a dos nossos queridos, muito menos com a nossa própria morte. Mas, o que diz a frase seguinte do mesmo versículo na carta aos Hebreus? Jesus fez esse clamor, com súplicas e lágrimas ao Pai. E ele foi atendido. Pergunto, foi atendido ou não foi? Foi. Mas Jesus não morreu? Morreu. Vejam, o mundo, através da ciência, através do conhecimento, busca a imortalidade. Quer-se a todo custo fazer com que a gente possa viver para sempre. O que muita gente não entende é que nós cristãos aprendemos de Jesus e da Sagrada Escritura a não negar a morte, a não rejeitar a morte, mas a aceitar a morte, porque é morrendo que nós vencemos a morte. Cristo, para vencer a morte, precisou morrer. Para eu vencer um inimigo, eu preciso enfrentá-lo. Se eu não enfrentá-lo, eu não venço. Como é que a gente pode enfrentar a morte? Como é que Cristo enfrentou a morte morrendo? Porque para ter contato, para poder combater, para poder estar com a morte e vencê-la, é preciso passar por ela. E nós somos convidados como discípulos de Cristo a seguirmos Ele na nossa vida temporal, conscientes da morte e por isso com clamor e lágrimas, mas sem fugir desta realidade. Pai, livra-me desta hora. Não, foi para esta hora que eu vim, para que pela morte e vencendo a morte em Cristo, eu possa entrar na glória da eternidade. Não é o que Jesus falou? Que Ele deve se manifestar em sua glória? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Nós caminhamos e enfrentamos a morte para sermos glorificados com Cristo, a quem nós seguimos. E aí Jesus, como sempre, Jesus mastiga as coisas e entrega a papinha na boca da gente. O que Jesus disse? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Muito fruto. Se Jesus não tivesse morrido, teria acontecido a ressurreição? Quem seria Jesus de Nazaré? Um filósofo, um pregador, um rabino judeu que viveu no século I, como os historiadores diziam, e teria ficado só por isso. Mas Cristo que morreu e que venceu a morte torna-se a concretização do projeto de Deus. Nos mostra que o próprio Deus assume a nossa humanidade, morre por nós e abre a possibilidade de todos nós, pelo batismo, nos unirmos a Ele e vivendo esse batismo, seguindo a Cristo, não negando a morte, mas olhando para a morte como a porta de acesso para a plenitude da nossa vida e para a glorificação eterna. E aí nós nos entregamos, nós negamos, nós aceitamos a morte. E aí vocês vão olhar depois para São Paulo, vão olhar para os outros apóstolos, que parece que querem a morte.
Diz São Paulo lá pelas tantas: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Que entendeu que a morte foi redimida pela morte de Cristo. A morte entrou no mundo como castigo pelo pecado, mas a partir da vitória de Cristo sobre a morte, Cristo reconcilia a morte e torna a nossa morte acesso para a plenitude. Ou seja, ela deixou de ser um mal e um castigo para ser o acesso ao maior bem que nós podemos ter, que é a vida eterna que nós tanto queremos. Mas para entrar na vida eterna não se pode negar, tem que se acolher à morte. Por isso é preciso se reconciliar com a morte. Quando nós nos reconciliamos com a morte e enxergamos ela como realmente de fato é para quem vive a fé cristã, a gente deixa de temer, deixa de sofrer, deixa de viver o luto por causa da morte daqueles que nós amamos? Não, não deixamos. Mas nós temos força e nós temos condições de perseverar na nossa vivência, porque temos certeza da fé, que a morte não é o fim de tudo, não é um adeus para sempre, mas é o início da plenitude da vida para a qual todos aqueles que seguem Cristo caminham. O grão de trigo precisa morrer para que ele produza frutos. Nós precisamos morrer para dar frutos. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua dizendo assim: quem se apega com a sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, santos, olhem a vida dos santos, de todos eles, todos, sem nenhuma exceção. Algum deles se preocupou com a sua própria vida? Algum deles fugiu da morte? Pode ter tido medo, pode ter sofrido, pode, como Cristo, ter dito assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todos eles viveram uma vida abnegada pela palavra de Deus. Todos eles. Se eles não tivessem vivido assim, seriam santos? Seriam modelos para nós? Não, não seriam. O segredo da nossa vida é sabermos não nos apegar com ela aqui. É termos consciência de que a nossa vida aqui é passageira, é momentânea. Do pó viestes, ao pó retornas. Portanto, não nos apeguemos com a vida aqui. Vivamos a vida aqui, como eu dizia semana passada, na consciência de que quem vive a fé em Jesus, quem olha para Cristo levantado, Jesus diz de novo aqui no Evangelho de hoje: quando Cristo for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, olhemos para o Cristo levantado da terra, que não negou a morte, mas aceitou a morte para ressuscitar e vencer a morte. Olhemos para Ele e aceitemos a nossa condição mortal pela certeza da ressurreição. Certa vez, numa missa de 7º dia, eu ouvi um padre que até hoje eu admiro muito, um grande pregador, um grande historiador da história da igreja, e daria para dizer um apologeta fantástico. O que é o apologeta? Aquele que defende a fé, que defende a igreja. E certa vez numa missa, eu era seminarista, nós fomos uma comunidade para celebrar um 7º dia, e ele disse justamente isso, eu nunca mais esqueci. Quando alguém vai preparar uma horta,
ou vai preparar uma roça para plantar? Primeiro tem que capinar, tem que roçar, tem que tirar todo o inso. E aí, quando a terra está pronta e quando chegou a época certa, coloca a semente na terra. Quando ele terminou de plantar, e ele para, por exemplo, que a gente está olhando aqui, digamos que aqui seja uma roça. A gente olha, depois de estar tudo plantado, o que se enxerga? Só morte. O que havia de vida naquela terra foi tirado. Até os brejos que estavam ali, que eram símbolo de vida, de esperança pela sua cor, todas foram tiradas, arrancadas. Tu olha para aquela terra fria, nua, sem nada. O que se enxerga? Apenas morte. Mas dependendo da planta, dali a alguns dias, ou se não daqui a algumas semanas, se volta lá e o que se enxerga? O broto. E mais alguns dias ou algumas semanas, a planta. E mais algumas semanas e alguns meses, os frutos. Quando nós sepultamos alguém, a sensação que nós temos é a sensação daquela terra plantada. A gente só vê morte, só vê dor, não tem nenhuma esperança, parece. Mas aqui entra a fé. A fé semelhante à do agricultor que volta para casa sabendo que aquele grão que foi semeado na terra, ele tem em si a força da vida. E que ele precisa morrer. Faz parte do processo da vida. Esse tempo de morte. E ele volta depois e enxerga os frutos daqueles grãos que morreram na terra. Aquele que é cristão tem em si a fé na força da vida que foi colocada em nós pelo próprio Deus. E sabe que aquele corpo corruptível, aquele pequeno grão semeado na terra, ressuscita. Diferente, transformado, mas é aquele grão. Plantamos o feijãozinho lá na terra, o grão de feijão como a gente via ele desapareceu. Mas não é ele que brotou totalmente diferente, com um corpo novo, com um corpo diferente. Antes era um corpinho pequenininho, pretinho. Agora, cheio de ramos e folhas e se estende. Mas é aquele grão. Assim seremos nós na ressurreição. Seremos semeados esse grãozinho. Alguns maiores, outros menores. Quando nós brotarmos na ressurreição, seremos nós mesmos, diferentes, mas na mesma essência do que somos hoje. Por isso, queridos e queridas, pensemos na morte, reconciliemo-nos com a nossa morte, porque ela foi redimida pela morte de Cristo. Daqui uma semana, vamos celebrar o Cristo que venceu a morte, não fugindo dela, mas enfrentando-a, e nos convida a caminharmos dos seus passos. E para terminar, os monges costumavam dizer assim, quando passavam um pelo outro dentro do mosteiro, em latim, carpe diem, que significa aproveite o dia. E o que o outro monge respondia? Obrigado, igualmente? Não. Memento moris, que significa vais morrer. Um dizia carpe diem, o outro respondia memento moris.
Aproveite bem o dia, vais morrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.